E aí, segundo ano? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem com todos vocês, tá? Bom, galera, vamos dar seguimento às nossas aulas, tá? Hoje nós vamos falar sobre religião. Religião e economia, tá? Nós falamos de instituições sociais, são duas outras instituições sociais. A religião, né, as igrejas, né, e a economia. Beleza? Primeiro ponto, falar aquilo que a gente escuta muito. A religião não se discute. Claro que se discute. Claro que se conversa sobre religião. A única coisa, na visão sociológica, que não se discute são as convicções. O que faz uma pessoa acreditar em coisas que outros não acreditariam, ou que alguns não acreditariam. Isso são convicções. Eu estou convicto de que eu estou vivo, por exemplo. Então, é perda de tempo, digamos assim, né? Nunca é, mas podemos colocar assim como sendo uma perda de tempo a pessoa tentar me convencer disso, de que eu não esteja vivo, né? Não lembro agora, tem um filósofo que diz que todos os dias você morre e nasce. Então, quando você fecha os olhos, você morre. Que você começa o outro dia, você nasce novamente, né? Tem outros que dizem que esse plano que nós vivemos aqui não é a vida. Ou seja, a gente vai chegar em várias conclusões aí. Mas o que é importante saber? Se discute sim, e hoje nós vamos discutir e conversar sobre religião. Lembrando, tá, galera? O que não se discute são as convicções, certo? Por que não se discute? Porque é uma opção da pessoa. Né? É uma opção da pessoa. É como a fé. Você pode discutir a religião, você pode discutir a fé? Pode, mas a convicção da fé não adianta você discutir. Certo? Por quê? Porque a pessoa está convicta, ela está convencida, ela tem certeza, independente do que aconteça, de que aquilo é verdade. Beleza? Tranquilos? Vamos lá, vamos abrir o slide aqui para a paradinha ficar mais legal. Então, beleza. Religião e economia. Religião não se discute. Titio já matou essa aí, né? Já resolvemos essa questão. Então, sim, se discute. Porque, se a gente imaginar que se não se discutisse religião ou religiões, hoje talvez nós não teríamos nenhuma religião ou teríamos apenas uma, né? Que não seria contestada, seria aceita por todo mundo, partindo do princípio que não se discute, então nós não teríamos diversas religiões que abrangessem todos os aspectos culturais necessários, religiões que as pessoas possam procurar aquela que se assemelhe àquilo que ela acha mais correto, que ela se sinta confortável em participar. Certo? Então, hoje, a diversidade das religiões, a quantidade de religiões, é justamente por conta da discussão, da conversa, do debate, das divergências sobre religião. Beleza? Então, como manifestar a crença nas religiões? Entendam o seguinte, que cada religião elas têm uma importância grande na sociedade. Eu não acredito, eu não sigo, eu não aceito, é um direito. Mas outras pessoas seguem, outras pessoas acreditam e outras pessoas aceitam. Como é que eu vou dizer? É algo muito simples de você entender. O papel da religião na sociedade. É uma instituição social, formadora de opinião, formadora de conceitos, detentora de uma prerrogativa da fé, que é muito forte. Né? Ela tem o papel de disseminar preceitos morais, éticos. Então, por mais que as pessoas que seguiram, que representaram essas religiões, em algum momento, em algumas religiões, tenham feito coisas erradas, tenham sido pessoas ruins, tenham ido contra aquilo que a religião delas pregava, mas a religião não é uma pessoa, é uma instituição. Certo? Então, ela é maior do que as pessoas. Ela é uma instituição social, responsável por uma parte importante da nossa socialização. Por exemplo, relacionada à fé, como eu falei agora há pouco, a evangelização. Certo? Então, a crença das pessoas, ela é manifestada nas religiões, naquilo que elas acreditam. Certo? Em muitas religiões, preceitos religiosos surgiram de hábitos, de costumes. Ou o contrário, muitas leis, hoje, leis vigentes no dia de hoje, surgiram
de preceitos religiosos, de comportamentos religiosos, de instruções religiosas. Se você imaginar, vamos pegar a religião cristã, né? Você pegar, por exemplo, os 10 mandamentos, né, dos cristãos, muitos deles serviram de base para, ou todos eles, podemos colocar assim, para a organização da sociedade. Serviram como preceitos morais, éticos, comportamentos culturais, que aos poucos foram se tornando hábitos, se tornaram costumes e se tornaram leis em algum momento. Então, quando eu digo que não dá para a gente tirar a religião da importância da sociedade, é por isso. Beleza? Tranquilos? Para o Mark Weber, o mundo é dividido em duas partes. O que é sagrado e o que é profano. O que é sagrado é aquilo que representa o bom, o correto, o justo, o aceitável. O que é profano são as coisas do mundo, são as coisas que te desvirtuam, são as coisas que te afastam, né, da religião, te afastam, entre aspas, de Deus. Né? Então, isso é uma relação muito vigente, muito existente, muito comum nas religiões. Esse contrapeso entre o sagrado e o profano. Né? Aquilo que é espiritual, aquilo que é mundano, aquilo que é bom, aquilo que não é. Beleza? Entendidos? Ótimo. Para o Anthony Giddens, né? As religiões elas têm um papel de... Como é que eu vou colocar? Pega até um pouco assim da ideia do Durkheim, de coesão social, certo? De manter uma união, certo? Dentro daquele grupo, certo? E aí, ó, tá logo abaixo, tá aí em amarelo, que é importante vocês entenderem. Não é preciso uma religião para seguir esses preceitos morais. Não é preciso. Mas as religiões têm esse papel, têm essa função de disseminar, de difundir preceitos morais, né, princípios éticos e preceitos morais, certo? Mas não é preciso, claro. Você vai dizer assim, mas uma pessoa, por que é importante colocar isso? Então, dizer que é uma pessoa que não tem religião, que não segue uma religião, ela é uma pessoa sem princípios éticos, sem moral? Não, não é isso. Certo? A moral é uma coisa social, mas, por ser uma instituição social, a religião faz parte também dessa formação dos preceitos, dos princípios éticos e dos preceitos morais. Beleza? Então, só voltando aí no Anthony Giddens. As religiões envolvem um conjunto de símbolos que invocam sentimento de reverência. Marca aí, ó, grava aí. Sentimento de reverência ou temor. E aí é uma relação de dualidade, né? Do bom e do ruim. Né? Então, muitas vezes você se vê nessa situação. A gente escuta muito, Deus vai te castigar, né? Deus vai fazer isso, a religião é isso, a religião é aquilo. Então, essa dualidade de sentimento de reverência e de temor, né, estão ligados aos rituais e cerimônias dos quais participa a comunidade de fiéis. Ou seja, segundo Anthony Giddens, é uma prerrogativa da igreja. Né? É um ponto importante da igreja, colocar o indivíduo nessa situação, né, em que seguir os preceitos religiosos vai te levar ao paraíso, por exemplo, você vai ser uma pessoa boa, e não seguir, você vai ter punição. Então, às vezes, as pessoas, o outro dito coloca que as pessoas optam por seguir não por acreditar, certo? É digamos assim, uma observação que o Anthony Giddens faz. Não necessariamente por acreditar, mas pelo medo do temor, pelo medo da punição. A gente faz uma explicação da religião, mas coloca aí uma pitada de crítica nesse ponto. Tá? E aí embaixo, né, para encerrar, os dois, né, as características das religiões, duas características importantes da religião, monoteístas e politeístas. Monoteístas que tem apenas um Deus, né, esse Deus, a partir da ideia, da imagem, né, da ideia desse Deus, a igreja se forma. Né? E os politeístas, que são religiões que têm vários deuses. Né? Então, por exemplo, os indianos, por exemplo, né, eles têm vários deuses, certo? Então, não é um deus só, são várias entidades que representam, mas não fogem dessa característica de representação moral, certo? São geralmente ligados a isso, não foge disso. Tá bom? Tranquilos?
Vamos lá, vamos continuar. E aí, para dar assim, uma lógica para o nosso estudo, né? Na apostila traz o sentido da religião segundo a filosofia. E aí, pessoal, lembre mais uma vez, essas informações elas são importantes para vocês entenderem como a sociologia, como a sociedade, como a comunidade sociológica vê a religião. E aí tem coisas que você vai concordar e coisas que você não vai concordar. Como eu sempre digo, eu até prefiro, na maioria das vezes, que vocês não concordem, porque vai desenvolver em vocês o senso crítico, certo? Mas é importante que vocês entendam que isso aqui também não é alheio, não é ao erro. Chegou aqui o Rogério, qualquer outro sociólogo, botou isso aqui por acaso. Não, é observando, fazendo estudo, fazendo pesquisas, tá? E aí ele vai trazer para a religião, né, como ele encaixa em 6 características que encaixam para a religião, para a sociologia, 6 características que encaixam, né, naquilo que representa para os povos a religião. Beleza? Então, a primeira é justificar o sofrimento. E vai ter um pouco a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco sobre o Karl Marx. Certo? Então, o que é essa justificativa do sofrimento? É aquela intenção aquela ideia de que, olha, você está passando por isso, mas é uma vontade de Deus. Então, se é uma vontade de Deus, Deus sabe o que é melhor para você. Então, justifica-se esse sofrimento na vontade de Deus, numa aprovação, um obstáculo que você tem que passar, porque depois desse obstáculo você vai ser uma pessoa melhor. Certo? Isso é muito comum nós vermos na religião. Legitimar preceitos morais, é aquilo que eu falei agora há pouco. A religião, a pessoa que segue os princípios religiosos, ela é uma pessoa que segue preceitos morais, é uma pessoa que segue condutas morais, condutas éticas, princípios éticos, perdão, muito justos, muito coerentes, muito bons. Então, um outro ponto, um outro sentido da religião é isso: legitimar, ou seja, dar obediência a preceitos morais, certo? Superar a condição humana. Se você imaginar, por exemplo, a ideia do paraíso, por exemplo, é você superar a nossa condição. Então, quando você morrer, sair dessa vida carnal, dessa vida mundana, você vai para a vida espiritual. Então, para você conseguir, você tem que seguir os preceitos religiosos. Beleza? Compreender a origem do mundo, e aí talvez seja uma das maiores invocações que a gente tem na religião, a explicação do surgimento do mundo, né? Enquanto tem teorias da evolução, enfim, do evolucionismo, por exemplo, as religiões se apegam, né, se valem do criacionismo, que Deus criou tudo. Então, coisas que nós não conseguimos compreender porque Deus compreende tudo. Deus é perfeito. Hoje, coisas que tem no mundo, que tem na natureza, por exemplo, que o homem não consegue reproduzir, que o homem não consegue refazer. Por quê? Porque elas são perfeitas, e essa perfeição vem de Deus, tá? Ou dos deuses, no caso. Dar sentido à vida, e aí é importante, né, que vocês entendam justamente isso, dar um sentido, dar um rumo. Muita gente coloca que a religião seria assim, a última fronteira de moralidade, de responsabilidade, de organização, de correção da sociedade. Se tirássemos essa religião, tirássemos o papel da religião, a função da religião, a sociedade ficaria perdida, digamos assim, desorientada. Isso é uma ideia, isso é uma teoria, certo? Mas baseado nessa questão de dar sentido à sua vida. Então, por que eu faço isso? Por isso, por aquilo. A religião ela dá sentido às vidas das pessoas. Você, por exemplo, se você pega a ideia do criacionismo, você entende que o mundo foi criado por Deus, que nós somos criados, isso pegando a ideia do cristianismo, tá? Das religiões cristãs. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e nós temos um objetivo, nós temos um sentido, nós temos um motivo de estarmos aqui. Né? Existe a questão do livre-arbítrio, existe a questão do determinismo, mas tudo está envolto nesse panorama da religião, sentido que a religião dá para a sua vida. Né? E a última, ultrapassar o medo. Né? Desculpa, engasguei. Ultrapassar o medo. Então, por exemplo, às vezes quando a gente está com medo de alguma coisa, inseguro, vou me apegar com Deus, com fé em Deus. Ou seja, aquilo dá uma força, dá um alento para você ultrapassar aquilo.
certo? Dá um gás extra, dá uma segurança de que você consegue. Então, a ideia da religião é Deus está do seu lado nessas situações difíceis. Então, você consegue superar esse medo, né, se apegando, acreditando, confiando no Deus. Tá? Lembrando, pessoal, mais uma vez, que essas observações, né, partem do princípio das pessoas que acreditam na religião, na importância, no valor da religião. Pessoas que não acreditam, com certeza vão contestar tudo isso aqui e vão dar explicações para isso. Mas não são os únicos. Tá? Mais à frente, no próximo slide, vamos falar isso, sobre as críticas, sobre a contestação que se faz à religião. Beleza? E aí tem uma comparação entre mitos e religião. Como eles andaram juntos. Mitos são explicações mágicas, fantasiosas e de algum tempo sobrenaturais, né, para os fenômenos naturais e para algumas coisas que aconteciam no mundo. Na incapacidade científica, digamos assim, de explicar, foram usadas as explicações mitológicas. E a relação de mito com religião ela é muito próxima, né? O princípio da religião foi alimentado pelos mitos, ou vice-versa. Os mitos foram alimentados durante algum tempo pelos princípios da religião, certo? Pelos princípios das religiões. Então, a gente traz 3 fases, né, para a explicação dessa relação. Primeira fase, multiplicidade dos deuses, ou seja, vários deuses. Né? Existiam vários deuses. Se a gente pegar na mitologia, vários. Vamos pegar a mitologia grega, por exemplo. Né? São vários deuses, vários, um deus para cada, digamos assim, elemento da natureza, certo? Então, depois vocês podem conversar com o professor André, que ele é top nisso aí, ele vai ajudar vocês também, se tiver alguma dúvida. Né? A segunda fase é a individualidade do divino, ou seja, entender que aquilo é para você, com você, que você consegue se ver naquilo, que aquilo consegue ser importante para você. Certo? Além disso, parte da ideia de vários para um. Certo? Parte da ideia de vários para um. Beleza? E a terceira fase é o aparecimento do Deus pessoa. Ou seja, quando nós somos, como é determinado, quando é dito que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, você consegue criar a ideia do Deus pessoa, de um Deus existente. E se você pega as religiões cristãs, você tem Jesus Cristo, por exemplo, certo? Que veio ao mundo e mandado por Deus para salvar a humanidade, e para salvar a humanidade ele perdeu a própria vida. Então, você mostra que uma pessoa vivendo aqui conosco, ela pode ser o filho de Deus. Ela foi o filho de Deus, ela é o filho de Deus. Certo? Então, você consegue, fazendo isso, você consegue colocar pessoalidade nisso aqui, consegue com que as pessoas vejam isso nitidamente. Beleza? Como sendo algo possível para elas. Tranquilos? Vamos lá. Tem só algumas informações importantes aqui, né? A ideia do Brasil ser um país laico, que significa ser um país laico. É um país que não tem religião definida. Nem sempre foi assim. Acho que, se não me engano, a partir da Constituição de 1989, que o Brasil se transformou num país laico. Mas alguns países têm religião definida, então essas religiões têm que ser respeitadas. O não respeito a essas religiões gera uma série de problemas, pode gerar prisão e até morte. Certo? Então, de forma simplificada, o Estado laico é a separação do poder político das instituições religiosas e a não admissão de uma interferência direta de qualquer poder religioso nas decisões do Estado. Ou seja, tem o Estado e tem a religião, cada um cumpre o seu papel, certo? Mas o Estado, por outro lado, também não pode determinar que o indivíduo siga aquela religião. E a religião não pode interferir no papel do Estado. Coisa que nós estamos vendo aí que ultimamente não está muito claro, certo? Ultimamente, nós já há algum tempo já. A próxima é uma grande variedade de crenças, eu falei isso anteriormente, né? A questão da necessidade de se discutir as religiões, justamente para ter uma grande quantidade de religiões que as pessoas possam se sentir confortáveis, baseado no princípio da diversidade cultural, por exemplo, né? O sincretismo religioso é um fenômeno muito interessante e aqui no Brasil ele é muito comum até. O que é o sincretismo religioso? É um indivíduo que tem uma religião determinada, mas eventualmente participa de outra. Quando existe a mistura
de religiões. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Quando as mulheres do candomblé, né, elas vão até a igreja do Nosso Senhor do Bonfim, na Bahia, e fazem a lavagem, né, vão lavar as escadarias do Nosso Senhor do Bonfim. Ali você tem duas religiões, a religião afro-candomblé e a religião cristã, católica especificamente. Né? Então ali é o sincretismo religioso, é quando duas religiões exercem, interagem, digamos assim. E o indivíduo pode ter uma religião e eventualmente participar de outra, diferente, digamos assim. Certo? A maior parte dos brasileiros são cristãos, ainda é a maior religião do mundo, o cristianismo, né? E as ideias cristãs são muito semelhantes, diferenciando basicamente nas especificidades de rituais e costumes. E aí é importante a gente entender que quando a gente fala de religião cristã, nós estamos falando de todas as religiões que entendem, que aceitam Deus como Senhor de tudo, um Deus, Senhor de tudo, e seu Filho Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Isso é uma religião cristã. A base das religiões é a mesma, certo? Digamos assim. Mas cada uma, ou várias delas, tem algumas especificidades, coisas mais íntimas, que vão divergir, por exemplo, a religião católica dos ortodoxos, por exemplo. São muito parecidos, mas tem alguma diferença. O católico e a Igreja Batista, por exemplo, tem alguma diferença. O católico e a Assembleia de Deus tem essa semelhança, mas tem outras diferenças, certo? Então, a base é a mesma. A ideia de Jesus Cristo, por isso, igrejas cristãs acreditam na existência, na vinda e salvação da humanidade por Jesus Cristo e Deus. E aí, a partir daí, elas se ramificam da forma que achar mais conveniente para elas. Beleza? E aqui algumas críticas que se faz à religião, né? Era considerada uma superstição, uma fábula criada pelo medo humano da morte, a ideia do Feuerbach, né? Feuerbach, ele diz que a religião era algo fantasioso, digamos assim, uma fábula. Por quê? Para justificar, para explicar uma coisa que o homem não controla, que é a morte, o medo da morte, especificamente. Não saber o porquê morrer, o que vem depois, né? Então, esse medo cria o que ele chama de alienação religiosa. Deus é a projeção do homem em sua máxima potência. Então, na incapacidade de explicar um fenômeno importante como a morte, segundo Feuerbach, criou essa ideia de um Deus, né? E esse Deus seria o ser humano perfeito. Né? Então, quando ele fala de alienação religiosa, é que cria a ideia de que existiu, né, o que vai existir, um ser humano perfeito. Então, quando ele fala um ser humano na sua máxima potência, é um ser humano na essência da palavra. Certo? Perfeito. Sem nenhum defeito, sem nenhum problema, né? Que sabe tudo, vê tudo, e cria a ideia da onipotência, onisciência, onipresença, certo? Então, para o Feuerbach, a religião causava esse problema. Ela alienava as pessoas para buscarem, para aceitarem que existia um ser humano perfeito, quando na visão dele não existia. Era uma justificativa, era algo criado para alienar as pessoas, certo? Outro crítico, muito crítico da religião, é o Karl Marx. E ele usa a expressão: a religião é o ópio do povo. O ópio é uma droga alucinógena, né? E como o nome já diz, causa distúrbios, alucinações. E para ele, né? E aí lembre-se de sempre que a gente falar em Karl Marx, tem voltado a ideia do capitalismo, do socialismo, a luta de classe, a alienação, né? A exploração do burguês diante do proletariado. Então, para ele, a religião ela mantinha as pessoas iludidas, alucinadas, alienadas, de que elas estavam passando por aquilo como uma vontade de Deus e que era comum que existissem pessoas de níveis sociais diferentes, que era comum não, desculpa, que era natural que isso existisse, a aceitação da condição de explorado. Era essa a crítica que o Karl Marx fazia. Por outro lado, ele reconhece que a religião tinha um importante papel na política e na luta de classe. Ela poderia ser usada para combater a luta de classe. Ela poderia ser usada para combater a exploração do capitalista, do burguês, pelo proletariado. E aí isso deu força à teologia da libertação. Foi muito usada, né,
Na Europa ela não rendeu muito, mas aqui na América Latina ela rendeu bastante. Né? Foi muito usada, né, nas comunidades eclesiásticas de base. Era a ideia de juntar os ensinamentos de Deus de Jesus Cristo, desculpa, e mostrar que os ensinamentos de Jesus Cristo, né, eram incentivadores da libertação, né, das imposições sociais, da exploração, né, interpretando os ensinamentos de Jesus Cristo como libertadores de injustas condições sociais, políticas e econômicas. Então, apesar de criticar a alienação que a religião causava, ele via na religião uma importante aliada na quebra, né, dessa dominação de burguês sobre o proletariado, da aceitação das condições impostas pela sociedade, as condições sociais desfavoráveis, condições políticas, condições econômicas, e a religião tinha esse papel. Podia ser usada para isso, mas, segundo Karl Marx, ela não era usada, ela era usada como alienante, digamos assim, das pessoas. Beleza? Tranquilos? Bom, galera, o próximo assunto, né, que nós vamos falar agora, é sobre economia, que é uma outra instituição social. E aí, vocês vão ter que entender nessa parte como a economia influencia em todas as outras instituições sociais. Porque quando a gente fala de instituições sociais, geralmente dá muita ênfase ao Estado, depois a família, né? E aí a igreja, a escola, por aí vai. Mas a economia é muito importante. Por quê? Estado, família, igreja, religião, no caso, escolas, todas as outras instituições estudadas anteriormente, elas são influenciadas diretamente pela economia. Desde a formação lá atrás, quando as pessoas deixaram de ser nômades, passaram a viver em comunidade, em grupos, né, que foram percebendo a necessidade de produzir as coisas, e aí produziam coisas e precisavam de outras que elas não tinham, e aí começou a troca, o escambo, né? Chega num ponto ali na Idade Média, né, o fim do feudalismo, início do capitalismo com a ascensão dos burgos, né, se transformaram os burgueses, nós falamos agora há pouco do Karl Marx, certo? Os burgos se transformaram em grandes centros comerciais, a importância de se precificar as coisas, né? Então, foi necessário em vários momentos da sociedade, em vários, lá na apostila de vocês podem olhar lá, que tem um quadro, agora só não lembro a página, 87, não lembro direito, na página lá que traz a evolução do dinheiro, por exemplo. O dinheiro que já hoje é de cédulas, é moeda, mas já foi conchinhas do mar, certo? Ou seja, sempre teve essa necessidade, a partir do desenvolvimento da criação, da fomentação da economia, sempre teve essa necessidade de se ter algo ligado à economia, da economia estar ligada a todas as outras instituições sociais. E isso é uma relação que às vezes a gente não faz muita ligação com elas. Beleza? Então vamos lá. Beleza. Economia. Fator fundamental na manutenção da vida. Consegue imaginar a vida sem a economia? A sociedade sem economia? Não dá para imaginar. Certo? Mas como eu disse, é uma conta que a gente não faz muito, é uma coisa que a gente não liga muito. Mas é indispensável. E é por tudo isso que eu falei. Desde a formação da sociedade, as bases, digamos assim, da economia, né, desde a compra, da troca, das relações entre as pessoas, da necessidade das pessoas viverem juntas, das aglomerações, né, para a gente entender um pouco mais da ideia. Então, tudo isso foi pautado, foi acompanhado pela economia. Então, ela é indispensável, foi importante e hoje é indispensável. Né? Algumas pessoas podem discordar, perfeito, mas a ideia sociológica é essa. A linha, né, que a gente vai seguir é essa, da indispensável importância da economia para a manutenção da vida, dos grupos sociais, das instituições sociais. Certo? E aí, aquilo que eu falei, influenciou profundamente as demais instituições. O Estado, a igreja,
as famílias, as escolas, os setores econômicos, a religião, já falei, né? A cultura, todas essas foram e são influenciadas pela economia. Então, é um fator de extrema necessidade, certo? Quando se pensa em vida em sociedade, tá bom? Para ficar mais prático para nós, né? Usa-se a divisão de três princípios básicos, desculpa, três setores da economia. Com certeza vocês já estudaram isso com o professor Flávio, né, que ele conseguiu, com certeza, explicar muito melhor do que eu. Tá? Mas, né, para não deixar passar, três setores, primário, secundário e terciário, e aí o professor digitou errado, tá? É terciária, não é terciário, tá bom? Então, o primário é o responsável por extrair a matéria-prima da natureza, certo? Extrair, tirar da natureza, e aí eu coloquei a questão do extrativismo, da pesca e da agricultura, é a base, é a economia básica, né? de extração, de tirar da natureza, de transformar, de pegar a matéria-prima que alimenta o segundo setor, que é o setor secundário, que é a industrialização, que é a transformação dessa matéria-prima em mercadoria, certo? Que vai ser vendida. E o setor terciário é o setor de serviços, né? É o setor responsável por fazer acontecer. Então, podemos colocar assim. São setores, por exemplo, lojas, comércios, serviços públicos, são setores criados para atender às necessidades da sociedade, certo? Não que os outros não sejam, mas o serviço, o setor terciário é o que tem um contato mais direto, digamos assim, com a sociedade, as necessidades da sociedade, certo? E aí vem uma importante reflexão da ideia de bens e serviços. O setor econômico, ele é responsável por produzir bens e serviços. Rogério, qual que é a diferença? Bens é quando o fruto do meu trabalho, o fruto do meu esforço, ele cria algo concreto, que eu possa ver, pegar, tocar, cheirar, certo? Isso é um bem. Então, uma cadeira é um bem, um pincel é um bem, né? Um celular é um bem. Então, tudo que eu uso, o esforço, a minha capacidade física e intelectual, e produzo algo que eu posso ver, pegar, tocar, cheirar, provar, é bem. E serviço é quando eu uso a minha capacidade intelectual para algo que as pessoas precisam. Então, por exemplo, eu, professor, né, eu presto serviços, eu vendo serviço, ou seja, aula, conhecimento em sociologia. Certo? O advogado, a mesma coisa. Tá? Mas, para que a gente possa entender, poxa, Rogério, mas como é que eu consigo entender como essas coisas funcionam? Elas funcionam naquilo que a gente chama de cadeia produtiva. É o que faz com que algo que seja extraído da natureza seja transformado, seja transformado em mercadoria, seja colocado para servir alguém, para vender para alguém, para servir a necessidade, atender a necessidade ou a vontade, certo? E ser vendido, e ser utilizado, e chegar à casa das pessoas e ser utilizado. Isso é o que a gente chama de cadeia de produção. Então, se você pega uma empresa, por exemplo, a escola, por exemplo, ela é um exemplo de cadeia de produção. Você tem a estrutura física, você tem a estrutura burocrática, que são as funções que cada um tem, você tem a determinação de cada função, você tem o que eu tenho que fazer, o que o Tário tem que fazer, o que os outros professores têm que fazer, o que todo mundo aqui tem que fazer, certo? Ao mesmo tempo que nós temos serviços, nós temos bem, nós temos cadeiras, nós temos o material didático. Então, para esse material didático chegar aqui, eu preciso extrair o papel, eu preciso industrializar, eu preciso transformar em mercadoria, eu preciso ter alguém para vender essa mercadoria, preciso de alguém para transportar essa mercadoria, para pagar essa mercadoria. Ou seja, isso é o que chama de cadeia produtiva. É a interligação de todos os setores, de todos os serviços, né, da produção de bens. Beleza, galera? Bom, galera, como eu disse, né, era um assunto pequeno, rapidinho, tá? Apesar de que eu acho que é muito, muito interessante. E se vocês precisarem, a gente pode discutir mais em algum momento.
Tá bom? Um abraço, fique com Deus. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se precisar de alguma coisa, estou lá no grupo à disposição de vocês. Beleza? Valeu, galera. Um abraço.